Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje e nos próximos a gente vai falar um pouco mais sobre os compressores aplicados na refrigeração industrial e as suas particularidades. Quando falamos de compressores de refrigeração, nós temos diversos modelos e cada um tem suas particularidades e aplicações. Nós temos compressores semiherméticos alternativos, compressor parafuso semihermético, compressor parafuso aberto, compressor scroll, compressor hermético alternativo, compressor alternativo aberto, compressor alternativo duplo estágio, compressor rotativo, centrífugo, enfim, diversas opções e modelos. E cada um deles tem sua aplicação e a gente vai falar um pouco mais sobre os principais que são aplicados na refrigeração industrial. Nós decidimos montar esse vídeo pois é muito comum os clientes falarem compressor parafuso é melhor, compressor alternativo é melhor, e na verdade não é bem assim. Cada compressor ele tem a sua aplicação onde ele é melhor ou pior. Então é muito importante entender sobre os compressores e saber onde aplicar cada um deles. Selecionar corretamente o compressor é muito importante, tanto para garantir a sua vida útil, como para garantir a eficiência do sistema. Como podemos ver no gráfico, cerca de 62% de todo o consumo de um sistema de refrigeração está só nos compressores. Nós temos os demais aqui, pegando como, por exemplo, bombas de fluido secundário, condensadores, evaporadores. Então, é muito significativo e é muito importante o correto dimensionamento desse compressor. Não só o dimensionamento dele, como a definição de qual compressor se deve usar para essa aplicação. Bom, como a gente viu, nós temos diversos modelos, mas a gente vai focar basicamente em três tipos. Os compressores alternativos, a pistão, os compressores do tipo parafuso e o compressor scroll, que em alguns tipos de aplicação na indústria também são bastante comuns. Antes de nos aprofundarmos nos tipos de sistemas de compressão, alternativo, parafuso ou scroll, precisamos entender um pouco melhor sobre as características construtivas do compressor. É muito comum nós termos três características construtivas: os compressores herméticos, os semiherméticos e os compressores abertos. Qual que é a diferença entre eles? Os compressores herméticos eles não permitem manutenção. Então, qualquer tipo de pane que ocorra com o compressor, por mais que ela seja simples, não tem o que se fazer. Você retira o compressor e põe um outro novo. Porém, geralmente são compressores mais baratos. Os compressores herméticos eles são muito comuns na refrigeração comercial, então em compressores de menor capacidade, porém eles também são utilizados nos compressores do tipo scroll, que ele tem uma boa aplicação e uma boa eficiência em alguns tipos de regimes para a indústria, e por isso que a gente está abordando ele aqui. Os compressores semiherméticos eles são compressores que são possíveis de se fazer manutenção. Eles têm um motor elétrico acoplado dentro deles, ou seja, o fluido refrigerante passa pelo motor elétrico, porém o compressor inteiro ele tem tampas de acesso, como a gente pode ver na imagem. Então é possível você fazer manutenção em um cabeçote, trocar uma biela, trocar um motor elétrico. Então são compressores que dificilmente você vai jogar ele fora. Ele é mais ou menos como o motor do seu carro. Você tem um problema, você abre, corrige aquele problema e o compressor volta a operar. Esse tipo de compressor, normalmente ele é aplicado mais na refrigeração comercial e industrial. São compressores mais robustos que o scroll, então eles aceitam mais desaforo. E por último, nós temos os compressores do tipo aberto. Os compressores do tipo aberto são os compressores que eles não têm um motor elétrico acoplado neles. Normalmente eles têm as mesmas características de robustez do que os compressores semiherméticos. Então são compressores já voltados para a indústria, são mais parrudos, só que o motor elétrico está fora do compressor. E aí normalmente a gente tem ou a transmissão direta por eixo ou uma transmissão por correia e polia. Os compressores abertos eles são mais comuns. Antigamente se usava eles como os blocos abertos da Bitzer, quem é mais antigo aí vai lembrar, porém ainda hoje eles são bastante comuns na amônia. Pelo fato da amônia reagir com o cobre, por isso o motor elétrico não pode estar acoplado no motor, ele tem que ser externo. Por isso que é muito comum hoje você ver aplicações industriais com compressores abertos. Normalmente, esse tipo de aplicação trabalha com amônia. Uma desvantagem que você tem no compressor aberto é o fato de você ter o eixo para fora do compressor, onde você tem a possibilidade de ter um vazamento ali pelo selo. Já nos compressores semiherméticos, isso não ocorre. Você não tem esse selo mecânico, então a chance de um vazamento é menor e eles tendem a ter menos manutenção. Então, basicamente, na refrigeração industrial, você vai encontrar esses três tipos de compressor, muito mais o semihermético e os compressores abertos. Lembrando, o semihermético ele possibilita a manutenção, só que o motor elétrico está acoplado dentro do compressor. Então, por um lado, você tem menos manutenção, pois você não tem o risco de ter um vazamento, mas você também tem as desvantagens de ter o motor elétrico acoplado ao compressor.
Por exemplo, um problema de umidade pode acarretar queima do motor elétrico. Uma queima do motor elétrico, ele vai danificar o óleo desse compressor, então tem que ter alguns cuidados a mais. Enquanto que no compressor aberto, se você tem uma queima do motor, você troca o motor, como ele não está interligado ao compressor diretamente, ele não está dentro do compressor, então ele não tem como contaminar esse óleo. Então existem suas vantagens e desvantagens. Normalmente vocês vão ver compressor aberto em aplicações de amônia, pelo fato do motor elétrico ter que estar fora. E os compressores semiherméticos e herméticos nas demais aplicações com fluidos sintéticos ou os fluidos naturais como propano e CO2. Bom, entendido basicamente a diferença construtiva entre os compressores, nos próximos vídeos a gente vai abordar mais sobre os tipos de compressores, parafuso, alternativo e screw. Espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, por favor, deixem aqui seus comentários que a gente responde. Curtam, compartilhem e até o próximo.